Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de trazer 7 características de uma igreja que é dirigida por um falso pastor. Isso mesmo, por um falso líder, um falso pregador da palavra de Deus. E, infelizmente, essa tem sido a característica de muitas e muitas igrejas espalhadas por esse país. Portanto, de forma objetiva, prática, gostaria de elencar pelo menos 7 dessas características de um falso mestre, de um falso profeta e de um falso pastor. Em primeiro lugar, uma igreja dirigida por um falso pastor é aquela que não faz das escrituras sua única e exclusiva regra de fé. Exatamente isso. É aquele indivíduo, é aquele pastor que usa a Bíblia de acordo com suas conveniências e que a interpreta de forma absolutamente equivocada e que não considera, por exemplo, as afirmações históricas, os pressupostos teológicos estabelecidos pelos nossos pais como pressupostos coerentes. Nessa perspectiva, eles relativizam as escrituras e não fazem nem tampouco consideram ela como única e exclusiva palavra de Deus. A segunda característica de uma igreja que é dirigida por um falso pastor é aquela que substituiu as verdades do evangelho pelo culto ao dinheiro e a mamon. Essa é uma ênfase que a gente infelizmente tem visto em muitos lugares, né? Você vai perceber, por exemplo, igrejas em que depois do momento de louvor com música se gasta quase 40 minutos, 50 minutos falando somente sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre doutrinas da semente, ou a necessidade de semear recursos e dinheiro, de se prosperar, de se enricar, e quando se vai pregar a palavra de Deus, dedica-se 15, 20 minutos, quando isso de fato acontece, porque o foco principal dessas pessoas, ou desses líderes, ou desses pseudos pastores é ganhar dinheiro. Então, uma igreja que é dirigida por um falso pastor tem por característica o hábito de, nos cultos, falar mais em dinheiro do que do próprio Cristo, do próprio Senhor. Em terceiro lugar, uma igreja dirigida por um falso pastor é aquela que abandonou as doutrinas fundamentais da fé cristã em detrimento a falsas doutrinas, cuja existência deve-se exclusivamente à satisfação do homem. Portanto, é aquela igreja extremamente antropocêntrica, o foco é o homem, o foco é a glória do homem, o foco é a riqueza do homem, é a satisfação do homem. Deus é um gênio da lâmpada mágica, qual se esfrega para se atingir os objetivos. Deus não passa nada além de um galardoador, de um abençoador das pessoas e que ele existe somente para fazer com que todas experimentem e vivenciem felicidade. Então, um falso pastor, ele não vai tratar de doutrinas fundamentais, ele não vai falar da doutrina da salvação, da justificação, da adoção, ele não vai tratar da doutrina das últimas coisas, da volta de Cristo. E é interessante você perceber que falsos pastores falam muito mais aqui e agora, em enricar, em ganhar dinheiro, em prosperidade, do que no mundo vindouro. Em quarto lugar, uma igreja dirigida por um falso pastor é aquela cuja liturgia, ensino, doutrina e fundamentos são eminentemente antropocêntricos, onde o culto não é destinado a Deus, mas ao homem ou uma personalidade qualquer. E nessa perspectiva, a gente vai ver os ministros de autoajuda pregando esse evangelho, os ministros do coach gospel que tentam levar o sujeito ao entendimento, à compreensão de que ele é o centro do coração de Deus, ele é o centro de Deus, ele é aquele que Deus quer fazer feliz, alegre, próspero em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Quinto lugar, uma igreja dirigida por um falso pastor é aquela que administra de forma errada o batismo e a ceia. E nessa perspectiva eu tinha muito a falar, mas eu vou ser sucinto. Por exemplo, eu tenho visto pessoas batizando aqueles que chegam aos cultos sem que estes porventura saibam de fato aquilo que estão a fazer, sem terem tido, contudo, ou uma experiência de novo nascimento, de regeneração, ministrando a ceia de forma inconsequente, de modo aberrativo, a indivíduos que também não tiveram a experiência do novo nascimento. Na verdade, são ineptos, são apedeutas, inóbeis, pastores que usam das ordenanças, dos mandamentos que o Senhor deu à igreja quando
quanto aquilo que ela deveria fazer até a sua vinda, como um instrumento para atrair pessoas e satisfazer as suas próprias necessidades, colocando dinheiro no bolso. Em sexto lugar, uma igreja dirigida por um falso pastor é aquela onde a palavra de Deus não é exposta com fidelidade. Sabe aquele sujeito que abre a Bíblia, lê o texto e prega outro completamente diferente, ou tenta fazer de um versículo base ou pressuposto para a sua doutrina espúria, herege e equivocada? Falsos pastores agem assim, manipulam as escrituras, são desconhecedores da palavra de Deus. É interessante que as estatísticas dizem que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Quiçá, então, os crentes. Então você vai ver pastores que não leram a Bíblia toda, querendo ensinar pressupostos, doutrinas absolutamente equivocadas, o que aponta efetivamente não somente para o fato de que ele seja um inóbil ou um despreparado, mas, em muitos casos, para o fato de que ele é um falso mestre. Sétimo e último lugar, uma igreja dirigida por um falso pastor é aquela que, dentre outras coisas, vai negar a divindade de Cristo, vai negar a Trindade Santa, vai relativizar a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, vendendo indulgências, colocando na massa deste bolo ingredientes absolutamente e completamente díspares às verdades anunciadas pelas Escrituras, vai negar a volta corporal de Jesus, vai negar o juízo final, vai negar a palavra de Deus como única e exclusiva regra de fé. Falso pastor. Portanto, se você faz parte de uma igreja cujo líder se encaixa nessas características, é bem possível que ele seja falso, um falso mestre, um falso profeta. Portanto, é melhor com que você procure uma igreja bíblica, onde Cristo é o centro, onde a pregação da palavra é feita e exposta com fidelidade. Até porque, quando isso acontece, Deus é eminentemente glorificado. Deus abençoe, em nome de Jesus.